O posicionamento moral e ético das pessoas, em geral, tem relação com a religião? Sim, porque as pessoas fazem essa relação. Ou seja, elas pensam que quem não aceita a religião delas é imoral. Não todas as pessoas fazem isso. Normalmente são pessoas mais fanáticas, fundamentalistas. Mas ética, se for feita uma pesquisa aprofundada, eu acredito que vai revelar que existe uma ética universal que as pessoas seguem, que é baseada em empatia. Ou seja, eu não vou fazer com o próximo que eu não quero para mim. Ou seja, eu vou me colocar no lugar do próximo. Isso tem corroboração, inclusive, de neurofisiologia. Existem pesquisas que notam que essa é uma capacidade inata do ser humano. Mas essa capacidade inata é moldada por fatores culturais, como a religião. E é nisso que as pessoas associam, então, a religião delas à moralidade ou imoralidade. Quais são as consequências de curto e longo prazo do ensino religioso? Bem, as consequências do ensino religioso, se ele for um ensino religioso de fato, é, é uma consequência humanizadora, realmente. Porque se for feito um ensino, o que eu chamo de ensino religioso de fato é ensinar as religiões, e não uma religião. O ensino religioso muitas vezes é deturpado e transformado em doutrinação das crianças, o que eu sou contra, eu acho prejudicial às crianças. Eu acho que incute nelas uma opinião que elas não tiveram chance cognitiva e de desenvolvimento, de analisar aprofundadamente, e elas acabam aceitando então a opinião alheia como se fosse própria, o que não é legítimo, porque as crianças não têm a capacidade analítica de aceitar ou rejeitar qualquer opinião. Então elas simplesmente aceitam. Então, as consequências de curto e longo prazo disso, então, se for feito dessa forma, doutrinação, as consequências de curto e longo prazo serão negativas. Né? Vai criar crianças sem senso crítico, crianças que aceitam credulamente qualquer coisa. Mas se for feita uma religião nesse ideal de realmente ensinar religiões diferentes, as crianças vão aprender sobre budismo, sobre taoísmo, sobre shintoísmo, brahmanismo, cristianismo, zoroastrismo e várias outras religiões, e elas vão poder julgar por elas mesmas mais tarde, né? Elas vão ter esse conhecimento dessas várias religiões diferentes e poderão decidir. Então, eu acho que essa consequência de curto e longo prazo para esse tipo de ensino religioso é positiva, por não ser doutrinação. De que forma o pensamento racional e evolucionista pode influenciar o meio social? Então, o pensamento racional e o pensamento evolucionista não são a mesma coisa, né? Porque o pensamento evolucionista pressupõe o conhecimento de uma teoria científica, que é a teoria de Darwin, pelo menos a teoria de Darwin. E o pensamento racional, de uma forma geral, eu acredito que todas as pessoas têm. Elas só escolhem até onde levar esse pensamento racional e usam ele como uma ferramenta. Então, para David Hume e para Bertrand Russell, a razão é fraca. Então, os desejos que moldam onde essa razão é aplicada. Então, a razão é mais uma ferramenta. Agora, quanto ao pensamento evolucionista, ele é, de fato, um pensamento racional, porque aplica a razão no entendimento do surgimento da complexidade na natureza, no entendimento do surgimento dos seres vivos. E ele difere de outros tipos de pensamento racional porque aplica o pensamento de Darwin, na verdade, um algoritmo que Darwin descobriu, que é a seleção natural, principalmente. Na sua opinião, por que pensar baseado em evidências e não em fé? Bem, porque quando você se baseia em evidências para tirar conclusões sobre o mundo, as suas conclusões geralmente são funcionais, ou seja, elas fazem você é capaz de fazer previsões sobre a natureza e acertar. Então, sabendo como acontece a fotossíntese de alguma planta, eu posso prever como ela vai estar, qual altura ela vai estar daqui a um século, ou qual a grossura do caule, sabendo outras condições também, é claro, mas tudo baseado em evidências. Ou seja, a vantagem do pensamento racional baseado em evidências, que também pode ser chamado de pensamento científico, é essa. Você é capaz de fazer previsões sobre o mundo, você é capaz de explicar o mundo de uma forma satisfatória a partir de bases que são aceitáveis universalmente pelas pessoas. Mas a fé não é bem assim. Então, a fé é um tipo de pensamento que você aceita as coisas
aceita bases para suas crenças que não são bases universais. Elas necessitam de crenças sem evidência. Então, por exemplo, muitos indianos acreditam que o mundo começou quando Vishnu saiu de dentro de uma flor de lótus. E não se pode ter isso como uma base universal, nem todas as pessoas vão aceitar isso. Então, para acreditar nisso é necessária fé. A fé é uma disposição bastante íntima, com disposições emocionais do mundo. Então, o que eu quero que o mundo seja, muitas vezes é muito parecido com o que eu tenho fé que o mundo é. Isso é bastante curioso. Geralmente as pessoas que têm fé acreditam no mundo como elas querem que ele seja. E elas não têm preocupação em analisar se o mundo de fato é assim. Geralmente eu sinto que elas vivem num hermetismo mental. Não estou condenando nem aceitando, quer dizer, eu acho que eu não aceito isso pessoalmente, eu não gostaria de pensar que eu uso fé para acreditar em alguma coisa. Pode ser que, dependendo da definição da palavra fé, eu acredite em alguma coisa baseada em fé, mas eu duvido muito que as minhas bases para isso vão ser bases tão frouxas quanto acreditar que Vishnu saiu dentro de uma flor de lótus, ou que Deus criou o mundo em 7 dias, ou esse tipo de coisa.